Eu vejo que a gente se prepara muito tecnicamente, mas precisa começar a inspirar realmente outros profissionais e mentorar, que é por isso que eu gosto tanto de fazer palestra, porque eu acho que de alguma forma eu acabo levando isso para as pessoas, de opa, preciso fazer alguma coisa diferente. Primeiro é legal você estar antenado com o que o mercado está fazendo. Então, assim, o conhecimento está aí à disposição, né? Hoje a gente estava falando de podcast, estava falando de revistas, né? Os próprios grupos de RH, eu sou muito atuante nos grupos de RH. Já fui mais, acho que hoje me falta um pouquinho de tempo, né? Mas é muito importante essa troca. Então, como é que você empodera essas pessoas para que elas falem, opa, tá rolando ruído? Deixa eu ver então o que está acontecendo, vamos avisar alguém para evitar o ruído. Então você empodera o colaborador, né? E como é que você empodera? Quando você traz ele para as decisões, né? Envolve na estratégia. Então a gente aprendeu, na minha experiência na Cantor Work Panel, que era muito importante trazer os colaboradores para nos ajudarem a decidir ações de RH. Afinal, as ações são para eles mesmos. Na Cantor Work Panel, por exemplo, quando a gente foi implantar o programa de reconhecimento, a gente identificou que eu não podia reconhecer as pessoas todas do mesmo jeito, eles não queriam. Sim. Então tinha uma população que preferia muito mais que eu premiasse ele com vale cartão, que ele pode gastar, ele pode comprar um presente para o filho e tudo mais, e uma outra área que prefere uma viagem, que prefere um jantar num restaurante mais chique. Então a gente tentou olhar para esses públicos, até eles são avaliados de forma diferente, um é avaliado por valores, o outro é avaliado por projetos, eles decidiram como eles queriam. Interessante. Então é isso que eu falo, a gente precisa ouvir os colaboradores, tratar como adultos mesmo, né? Tratar como humanos. Né? Isso é uma coisa interessante. Isso é uma coisa interessante que você falou, porque acho que no final do ano passado deu uma polêmica até de uma empresa que teve uma festa de final de ano. Você soube dessa polêmica, né? Não quero entrar nesse tema, pelo amor de Deus, porque a gente tem que fugir dessa polêmica, mas me chamou a atenção que eu li lá um artigo que estava falando que o RH ia premiar em dinheiro para deixar os funcionários motivados para essa parte e tal. E aí eu fiquei pensando, falei, putz, essa questão de premiar em dinheiro, uma vez eu estudei até na pós, era mais ou menos, você premiar em dinheiro, você começa um ciclo que sempre é mais, a pessoa, acho que não é a única maneira de você motivar, né? Então isso que você está falando, acho que encaixa exatamente nisso, né? Assim, são públicos diferentes. Não adianta você usar a mesma estratégia para todo mundo, né? E é algo que eu não tinha ouvido, porque realmente faz sentido, né? Sim. E essa questão do dinheiro, a gente vem trabalhando muito com a liderança nesse sentido, porque nenhuma empresa está passando por bons momentos, né, nos últimos anos. Então, a gente não consegue reconhecer todas as pessoas que a gente quer, né? Vai um pouquinho aqui, um pouquinho na próxima leva. Então a gente vem trabalhando muito com os líderes assim, como é que eu reconheço de outra forma? Porque o reconhecimento em dinheiro, ele é importante, né? Dinheiro todo mundo gosta, todo mundo quer, mas ele é um motivador a curto, médio prazo. Então assim, meu pai sempre brinca comigo, ele fala, o salário ideal pra gente é sempre o dobro. Né? Eu sei porque quando eu comecei a trabalhar, eu ganhava R$300, guardava metade. Meu pai falou, você vai trabalhar? Então você vai guardar metade. Né? E como é que eu vivia com R$300 e hoje às vezes falta dinheiro? Né? Então, assim, o dinheiro, ele é legal, eu acho que o reconhecimento, né, de mudança de carga, de uma promoção é importante, mas precisa entender o que motiva aquele colaborador. E as motivações são diferentes. Para um, ele vai querer a flexibilidade de poder trabalhar de casa, de ter flexibilidade de horário, porque tem família. O outro, ele quer uma exposição regional, global, ele quer participar de projetos grandes. Então, a gente vem trabalhando muito com a liderança de tente identificar o que motiva o seu colaborador. Você pode ter 5 pessoas na equipe que têm motivações diferentes. Né? Isso é bem legal mesmo. Para fugir do dinheiro, não ficar preso nisso. Que faz parte, mas não é só isso. Né? Até porque você fez uma pesquisa de clima, né? Claro que toda pesquisa de clima sempre aparece, eu falo que os 2 piores índices é salário e benefícios, né? Na maioria das vezes. Mas quando você começa a comparar também com uma pesquisa de desligamento, que você consegue acompanhar as pessoas que saíram, os motivos, ou até quando você vai conversar com amigos, né? Do tipo, por que você está insatisfeito na empresa que você está? Raramente, eu estou falando assim, por conhecimento próprio, não estou falando de maneira, uma pesquisa formal, mas acho que raramente é a questão salarial ou o dinheiro em si, né? Você começa a perguntar para um amigo que está insatisfeito, está querendo sair, por quê? Normalmente, às vezes, é problema com a chefia, ou então o trabalho não está mais motivando essa pessoa, ou às vezes, como você falou, olha, a distância, né? Principalmente para quem mora em São Paulo ou em cidades que tem muito trânsito, você tem que atravessar a cidade, tem que ficar
perdendo 2, 3 horas, isso começa a causar um desgaste, ou não, sim, né? Sim. Ou essa questão de, ainda mais com essa geração que está vindo, mais imediatista, pega uma descrição de cargo em que a pessoa vai demorar 4, 5 anos para crescer, ele olha ali e fala... Sim, é muito tempo. Né? Eu fiz uma entrevista semana passada para um programa que a gente está fazendo internamente, de trainee, e uma menina falou assim, ficou 10 meses na empresa. Menina super nova. Daí eu falei assim, mas por que você saiu? Dela, eu vi que eu não tinha possibilidade de crescer. Putz, mas você ficou 10 meses na empresa, né? E já estava querendo sair. Não é que ela saiu para ir para uma outra empresa, ela pediu demissão. Né? E eu falei, nossa, mas o mercado do jeito que está, difícil. Sim. E a pessoa já pede demissão tendo 10 meses na empresa. Então, claro, eu não concordo com isso, não gosto disso. Acho que isso é uma das questões que eu até, quando eu vou contratar, a gente olha isso, né? Mas, embora não seja tão extremo nos casos, acontece isso também, né? A pessoa fica 1, 2 anos, você tem que, dependendo do cargo, ter uma motivação para a pessoa ter um crescimento e vislumbrar isso, né? E não tem muita regra, né? Eu já vi pessoas que em 6 meses estavam prontas e mudaram de cargo, outras que na mesma posição ficaram 2, 3 anos, Sim. Cada um tem o seu ritmo, né? Mas eu acho que as empresas também precisam se adaptar para esse novo mundo, né? Então, assim, é uma outra geração chegando, né? É uma geração que influencia demais. Então, assim, ainda não dá... Eu, por exemplo, acho que controle, né? Essa coisa de horário certinho, de trabalho, tem que trabalhar e tem que ir lá tal. As empresas precisam começar a repensar isso, né? Para dar mais flexibilidade para os colaboradores, né? Ter um ambiente divertido, gostoso, né? Eu sempre brinco, não precisa ter tobogã, não precisa ter bolinha, piscina de bolinha, nada disso, mas a gente pode fazer coisas divertidas e sem muito dinheiro, né? Isso são as coisas que eu sempre conto nos meus cases. Gente, dá pra ser criativo sem dinheiro. Acho que eu sei viver nisso. Porque o RH é cobrado, mas normalmente a verba é... Normalmente é o que tem menos verba, né? Mas assim, coisas muito simples, né? Então a gente já fez ações num programa de reconhecimento, mandar uma carta pra casa, né? Então imagina você ser reconhecido na empresa, legal. Você não sabe, sua mãe de repente liga e fala, filho, tô aqui chorando. Minha mãe uma vez chorando falou, recebi uma carta aqui dizendo que você foi premiada, reconhecida por isso, né? Que você é uma pessoa muito importante para a empresa. E o que a gente gastou? Né? Papel, pressão, Sim. correio, mas são ações simples que impactam e que dá orgulho no colaborador de trabalhar naquele ambiente de trabalho, né? Não, e isso às vezes, voltando à questão do dinheiro, assim, né? Eu sempre falo, até tem algumas dicas que a gente fez alguns vídeos falando, né? E eu falo para quem está na empresa ter sempre o olhar do dono. Mas isso é algo que é muito mais fácil você falar do que realmente você perceber. E eu tenho uma teoria que assim, as pessoas que crescem nas empresas, claro que tem as exceções, né? E que têm uma carreira normalmente de sucesso, são as pessoas que trabalham com o olhar de dono. E aí não importa qual cargo que você tem, porque isso você percebe em qualquer lugar, sim, concorda? Sim. Você vai num restaurante, você consegue perceber o garçom que tem o olhar de dono e o que não tem, né? Porque o garçom que tem o olhar de dono, ele resolve o problema da mesa do lado, ele pega a coisa que caiu, sim. ele vai resolver, ele está preocupado, independente do que aconteceu, se é responsabilidade dele ou não, né? E isso na empresa, na hora que você começa a olhar, isso acontece muito com as pessoas. Sim. E agora, se do outro lado você não tem uma empresa que consegue mostrar isso para ele, engajar, que nem você falou, né? Você faz uma ação dessa com uma carta. Imagina essa pessoa no dia seguinte. Né? Como ele não vai defender a empresa, como ele não vai ter mais vontade Sim. de trabalhar, Sim. aquele orgulho de pertencer, do que comparado com uma pessoa que de repente ganhou um variável, que legal, é dinheiro. Né? E aí você fica entrando na questão de dinheiro, de preço. Né? Assim como eu sempre falo para as pessoas que têm qualquer tipo de função, eu sempre falo, gente, tentem colocar inteligência naquilo que vocês fazem, né? Então, aquilo que você está fazendo, o que você pode fazer isso melhor, mais rápido, mais barato, né? Porque se você não fizer isso e você ficar fazendo sempre da mesma maneira, a empresa vai chegar no momento e vai olhar e falar assim, será que tem alguém que faz mais rápido ou mais barato do que ele? Na verdade, sim. Eu acho que todos os cargos hoje e no futuro estão propensos a ter esse risco, ainda mais com a tecnologia vindo, né? Tem que se reinventar a exatamente, todo momento. Né? Exatamente. E como é que você se reinventa? Como é que você se mantém atualizada? Como que você imagina para o futuro do RH, da nossa área?
Eu acho que a gente tem um futuro bastante digital, né? O digital a gente fala muito como Cantar Ibope Media, até por conta, né, dos nossos produtos, do que a gente faz. Mas eu acho que o digital está em tudo, né? Eu tenho lido várias reportagens. Esses dias eu vi eu esqueci o nome dele. Ele estava contando de algumas empresas startups de tecnologia para RH, tudo de forma a facilitar o nosso dia a dia, né? Para a gente poder pensar mais estrategicamente, então tirar o operacional e tudo mais. Então acho que a RH tem que pensar nisso, né? Sair cada vez mais do operacional para poder estar junto com o cliente, para poder olhar o negócio, né? Tem que estar antenado com essas gerações, o que está acontecendo, né? Então tem que sair da caixinha de fato, né? E como que é, por exemplo, você fazer esse elo entre a equipe, os funcionários, até trazer essa questão de tecnologia, quando de repente você esbarrar na diretoria, ainda mais numa empresa grande e você com uma posição Latam, para de repente falar, legal, Dani, é muito bonito isso, mas as nossas regras são essas aqui, faz isso e não inventa, né? Sim. Você já se deparou com isso? Como é que é isso? Já. E aí, assim, RH tem a fama de que adora fazer festinha, né? Que abraça a árvore nos treinamentos, isso. E eu sou uma defensora da RH, que a gente pode fazer diferente, né? E é muito assim, acho que quando a gente começa a mergulhar no negócio, entender o dia a dia, você começa a falar a língua dos seus clientes internos, né? Então não adianta eu levar lá para o presidente da empresa e falar, olha, isso aqui vai ser muito legal, vai deixar as pessoas felizes. Ele vai falar, bacana, né? Mas e aí, né? Vai custar quanto? Não adianta, o que eles querem ver é resultado, é número, né? Então assim, alguém já fez isso? Vamos levar algum dado de alguma empresa que fez, isso gerou mais produtividade, mais resultado. Eu acho que é muito importante você adaptar a linguagem, porque senão você perde credibilidade, de fato. Legal, né? Legal. E você está conseguindo ter uma entrada? Como que... Tem, não. Nas duas empresas que eu trabalhei recentemente, né, na Cantar WorkPen e na Cantar Ibope Media, o RH vem ganhando espaço, né? Então acho que na Cantar WorkPen a gente teve essa construção de realmente ter uma diretoria como braço direito da presidente, um RH super reconhecido. Na Cantar Ibope Media a gente está passando por transformações no RH, né? Então a gente está num momento de muitas mudanças para ser um RH só para atender todas as marcas Cantar, né? E eu acho que a gente está conquistando esse espaço. Então, hoje o RH tem uma parceria muito forte com a CEO do Brasil, né? Tem uma participação no time de liderança Brasil, no time Latam, então tem uma cadeira de peso, né? O que é difícil, em alguns lugares nem isso você consegue, né? E eu brinco com o pessoal, né? Assim, se você não é chamado, né? Às vezes acontece, poxa, mas eu não sou chamada para as reuniões. Pega a sua cadeira e vai. Né? Porque assim fala, opa, acho que eu preciso saber disso. Mas você não acha que isso é algo que você conquistou, ou que vocês como equipe conquistaram? Sim, eu acho que sim, mas eu acho que é uma questão de atitude mesmo, né? De como é que a gente pode ser cada vez mais protagonista e não ficar esperando que nos chamem, né? Porque eles vão achar, tô falando de negócio, isso não tem nada a ver com isso. Não, mas eu tenho a ver com isso, isso tem a ver com pessoas, né? Então acho que é muito como a gente se posiciona e como é que a gente vai ganhando espaço. Né? Mas sabia isso que você falou, talvez seja até o grande ponto para o RH pensar, porque aquilo que eu falei da diferença quando eu visito as empresas do RH estratégico ou não estratégico, enfim, do RH que faz a diferença, esse RH que eu olho e falo assim, putz, eles estão em 10 anos atrás, é um RH que é esse cenário que você falou, assim, ele é um RH passivo, então não participa, mas ao mesmo tempo ele está simplesmente recebendo ordens e também não dá sugestões. Não adianta você chegar e propor qualquer ideia nova se você, como você falou, não mostrar o porquê daquilo, né? Ah, vou fazer essa ação, mas e aí? Né? Então, se você não tem o jogo de cintura, isso é legal para RH, e não tem esse olhar analítico de, olha, eu vou fazer isso, por quê? Porque isso vai me gerar um clima melhor, ou então vai diminuir o turnover, ou vai fazer com que a área de vendas... Enfim, começar a tentar trazer isso, porque a gente sabe que na hora que você começa a ter uma conversa com um diretor, um CEO, ele vai querer entrar muito na questão de números, de como isso, na parte, tudo bem, mas na prática, o que isso vai me ajudar, né? Então, se você não conseguir mostrar para ele, eu acho que isso que falta, essa barreira, porque é difícil também, concorda? Você tem que chegar para a pessoa lá e falar, olha, eu quero bancar isso aqui, também não deixa de ser subjetivo as ações, porque o RH... É um pouco muitas das ações são subjetivas, né? Quando você fala de o que impacta no clima, na motivação, você não vê resultado imediato e aquilo financeiramente falando, mas você consegue mostrar isso como um todo, né? E eu acho que às vezes o RH que não consegue acaba não conseguindo transmitir essa imagem
e essa mensagem para a diretoria, e a diretoria não vê o RH como um braço, um parceiro. Exatamente. E aí isso acontece o que você falou, não é chamado para uma reunião, porque a reunião é para falar de negócio. Pô, mas como que quer falar de negócio sem um RH, né? É que eu acho, assim, o gap não é a formação técnica, porque o profissional de RH, ele conhece muito bem ali os processos, o que está fazendo, até propõe melhorias e tudo mais. É uma questão de atitude mesmo, né? Então, enquanto presidente da BRH Sorocaba, onde eu fiquei 3 anos, eu saí recentemente por conta dos novos desafios e tudo mais, um dos meus sonhos, eu sou defensora do RH, então assim, eu acho que a gente consegue chegar lá. Tem RHs, tem RHs. E aí, quando eu ouço alguém falando mal de RH, eu sou a primeira a levantar e falo, peraí, vamos lá. Mas tem RH que ainda não está num nível tão legal. Mas eu acho que é muito porque as pessoas não tiveram a oportunidade de ver o que é um RH bacana, né? Não tiveram uma mentoria. Então, um dos projetos que eu tive a oportunidade de lançar, né, junto com um grupo que construiu, desenhou tudo, foi uma formação de profissionais de RH. Legal. Inclusive na BRH Sorocaba está sendo lançado o 2º ano agora. Muito em termos de atitude mesmo. Então assim, vamos falar de gestão de performance, mas vamos falar como é que você faz, competências e tudo mais. Qual é o seu papel com a liderança? Como é que você desenvolve? Como é que você treina eles para trabalhar em feedback o ano inteiro com os colaboradores, né? Como que você entende melhor do negócio? Como que você trabalha a cultura? Então, eu vejo que a gente se prepara muito tecnicamente, mas precisa começar a inspirar realmente outros profissionais e mentorar, que é por isso que eu gosto tanto de fazer palestra, porque eu acho que de alguma forma eu acabo levando isso para as pessoas, de opa, preciso fazer alguma coisa diferente. Legal. E também não é fácil você vender a ideia, né? Mesmo às vezes você prepara, você busca benchmark, aí você pega um cara que é torrão, da liderança e fala, não quero. Então assim, você não vai conseguir na primeira, na segunda, na terceira, mas quem sabe na quarta, na quinta. Acho que o primeiro passo é a pessoa querer, né? Porque assim, uma coisa que me chamou a atenção na nossa história é você sempre extrapolando os limites, né? Então você foi para Sorocaba, que não é uma região super forte, financeiramente se comparado, claro, é forte, mas não é comparando com... Paulo, e você já virou presidente da BRH, mas a pessoa tem que querer também, né? Como você acha que, vamos dizer, a pessoa que está nos escutando da RH consegue perceber se o trabalho dela está sendo bem feito ou não está sendo bem feito, se ela está nesse estágio de evolução com relação à empresa? Você tem alguma dica assim, putz, vamos fazer uma pesquisa de clima sobre RH, alguma pesquisa de satisfação, como que a pessoa conseguiria perceber? Você tem alguma ideia disso? Eu acho que fazer uma pesquisa é bacana, mas por que não perguntar? Né? Pergunta para o seu cliente interno, o que está bacana, o que a gente poderia fazer de diferente, né? O que não está legal. Quando a gente faz isso, a gente quebra uma barreira, né? Você abre uma porta do feedback, até para poder dar feedback para o outro também. Né? Então, acho que como RH, a gente pode partir daí, né? E tentar ouvir do próprio cliente interno o que ele espera. Como é que eu poderia estar mais no seu dia a dia, né? Quando eu fui promovida para o meu primeiro cargo de liderança, a minha diretora falou assim, você vai no cliente agora. Eu falo, vou. Uma das dicas que eu recebi, né? Para você estar no negócio, assim, fui no cliente, né? Acompanhei o dia a dia dos meus colaboradores, vi a importância do meu negócio para o cliente. Então, assim, é muito legal você ver, porque assim, você está dentro de casa, eu estou fazendo recrutamento de seleção, estou fazendo uma série de avaliações das pessoas, mas eu não sei o que ele enfrenta lá fora, né? Então, assim, é esse tipo de atitude. E você já teve um feedback que você falou, putz, agora eu preciso repensar o que eu estou fazendo, mudar aqui? Já passou por uma situação dessa, assim, ou então você chegou numa área nova e fala, putz, precisamos mudar isso aqui, aconteceu já com você ou não? Já. E eu sou uma pessoa extremamente crítica comigo mesma, então eu adoro receber feedback construtivo, né? A minha ex-chefe falava, você adora um chicote, né? Porque eu gosto de ver o lado bom, mas eu gosto sempre de olhar assim, tá, o que eu tenho que fazer a mais para crescer? O que eu tenho que fazer diferente, né? Então, assim, acho que quando eu mudei de empresa mesmo, né, eu vim de outra pegada. Então, eu estava numa Cantaworld Panel, que era uma empresa menor, que eu já estava há 5 anos, já tinha um reconhecimento de toda a liderança, da presidente. Eu cheguei num ambiente novo, né? E aí, foi difícil, assim, no começo para me enquadrar. Eu tenho um perfil um pouco mais observador, depois eu me posiciono. Então, assim, eu não vou sair dando minha opinião sem saber, sem ter certeza do que eu estou falando. Sim. Então, eu precisava entender do negócio, entender as pessoas, né? Então, assim, no começo então eu ouvia de algumas pessoas, poxa, tá faltando talvez esse lado, tá faltando aqui, então sempre tentar olhar com bons olhos, de poxa, é pro meu bem, eu quero fazer uma história legal aqui. Eu sempre penso do legado que eu vou deixar, da marca que eu vou deixar naquele ambiente. Então, é importante, se a gente não ouvir,
você fica preso no seu olhar, né? Tipo janela de O'Hare, fica aqueles pontos cegos que os outros acham de você, você não acha. Então, como é que a gente expande isso para poder navegar cada vez mais e ampliar a nossa zona de conforto? Né? E você já teve um feedback ou assim, alguma situação que você falou, putz, então valeu a pena todo esse nosso trabalho e que legal que a gente construiu, já aconteceu alguma, deve ter acontecido diversas, né? Mas tem alguma situação legal assim para... acho que na Canta World Panel, né, eu fiquei bastante tempo, então muitos feedbacks da presidente, né? Feedback dos próprios colaboradores que às vezes saíam e voltavam e falavam assim, gente, a gente tem um RH muito diferenciado aqui. Que legal. Na Cantar Pop Media estou começando a receber alguns reconhecimentos, né? Então a gente tem um trabalho árduo aí, mas é muito legal você receber um e-mail de um gestor falando, poxa, você chegou para ajudar a fazer uma mudança, que seja uma mudança pequena, mas que já impactou no colaborador lá na ponta, sim, né? Sim. Então é isso que também é gostoso e que faz você falar assim, poxa, tá valendo a pena. Que legal. Né? Porque a gente, na Cantar Pop Media, é uma transformação cultural gigante, né? Nem todo dia é fácil. Sim. Né? E é um projeto para 5 anos, para a gente conseguir realmente transformar tudo. Então, quando você começa a ver um resultado aqui, outro ali, você fala, poxa, tá valendo a pena. Então, estamos no caminho certo. Que legal. E Dani, pra gente concluir, assim, o que você imagina que as pessoas que estão hoje no RH, ou quem está entrando, ou quem já está atuando, pensando para daqui 5, 10 anos, precisam ter como características, como comportamento, enfim, para conseguir ter uma carreira de sucesso, para conseguir triunfar, para conseguir ter esse papel de realmente transformar o RH e transformar as empresas através do RH, né? O que você acha que as pessoas precisam fazer, estudar, ler, ter, enfim, o que você, como dica, conselho, você diria para as pessoas que estão nos ouvindo aí? Eu acho que tem que encontrar esse equilíbrio de gostar de pessoas, que é super importante, mas não é só isso, porque senão vira o RH fofinho, né? Tem que ter a pegada de resultado. Então, assim, é legal, mas assim, eu preciso me posicionar, saber falar não, né? Saber dar bronca e voltar. Então, assim, como é que eu olho o resultado? Porque eu represento a empresa, né? E eu tô preparando, eu tô desenvolvendo esses líderes, esses colaboradores. Eu acho que um ponto X é encontrar esse equilíbrio, né? E olhar muito para o negócio, entender o mercado, o que está acontecendo. Justamente para a gente conseguir realmente elevar o RH, né, para um outro nível. Né? Eu acho que o RH já mudou bastante, eu conheço muita gente, então você vê que evoluiu, mas ainda tem as empresas que estão paradas no tempo por algumas coisas, né? E não vão sobreviver, né? Não diria nem empresa, acho que às vezes empresas, assim, mas as pessoas que estão ali, né? Sim. Eu acho que os grupos que você citou, se quiser depois até falar ou passar os contatos, depois a gente pode colocar no vídeo, se você achar interessante. Mas eu acho que é muito rico, né? Porque você começa a trocar com pessoas de outras empresas que já passaram por problemas similares, ou então você começa a escutar e falar, putz, eu passei por uma situação parecida e olha só que legal essa solução, ou então não deu certo ali e eu aprendi com o erro da outra pessoa, né? Não pode ter medo de, poxa, eu estou implantando o que o Fernando me contou, e daí? É novo no meu ambiente de trabalho, né? Vai ser inovação para o meu ambiente. Sim. Então é muito importante essa troca, tá antenado realmente, então lê bastante, vê entrevista, né? Saber o que as empresas estão sabendo. E a RH troca muito material, como eu falei lá no começo. Então é legal você olhar, poxa, como é que eu estou fazendo minha gestão de performance, né? Todo ano é do mesmo jeito. Deixa eu ver como é que meus colegas estão fazendo. Poxa, as pessoas já não fazem mais avaliação de desempenho. Por quê? Concordo com isso. Veio uma onda recentemente de não vamos ter mais, né? E eu era um pouco contra isso. Ainda sou, porque eu acho que é muita forma como faz. Não é o problema da ferramenta, mas é o problema como a empresa conduz. Então, assim, como é que você também forma a sua opinião? E o que você faz com aquela informação também, né? E para o seu ambiente de trabalho. Porque para o seu negócio, para a sua cultura, vai ter outra aplicabilidade. Então, assim, tem que ouvir, filtra e adapta para o seu negócio. Né? Que legal. Dani, obrigado pelo nosso bate-papo. Acho que foi muito rico. Parabéns aí pelo prêmio, mais do que merecido. Parabéns para você também. Obrigado. Todo mundo que nos assistiu ou quem está ouvindo aí pelo podcast que a gente está lançando. Muito obrigado e até a próxima.